Tudo bom, galera? Estamos aqui com mais um episódio, né? Para variar com um convidado para lá de especial. Está aqui pela amizade, uma agenda super corrida, arrumou um tempinho para estar aqui conosco, que é uma honra inestimável ele ter aceitado, né? Nós vamos falar um pouco hoje sobre a vida dele, como ele chegou aonde ele está hoje. Ele é um advogado mestrado, extremamente com maior nível jurídico na área trabalhista. Estamos aqui com nada mais, nada menos com o Dr. Gustavo Bonesi. Tudo bom, doutor? Fala, André. Tudo bem? E você? Cara, primeiramente, muito obrigado por ter me convidado e parabéns pela sua iniciativa de manter esse podcast no ar. Isso nos ajuda muito a nossa classe de advogados a ter uma visibilidade nessa concorrência, nessa correria que a gente vive, para poder conversar assim mais abertamente, passar uma análise mais tranquila do cotidiano da vida do advogado, da justiça, do direito, das leis, enfim, cara. Parabéns e obrigado pelo convite, viu? É uma honra imensa, igual estar aqui com você. Olha, a honra é minha, né? Hoje a tua história eu conheço um pouco, né? Sim. Já assisti algumas palestras tuas, a gente é da Comissão de Inovação lá da OAB, né? Isso. Enfim, eu não estou indo mais, mas às vezes que eu fui, vi algumas palestras tuas, Sim. sei um pouco da tua história, e vai ser uma honra você compartilhar, porque é uma história assim que prova que dá certo, né? Tá certo, André. Doutor, conta um pouco lá atrás, o que deu vontade, você falou, vou ser advogado um dia, conta um pouco da tua história para nós. Tá certo, André, vamos lá. Eu tenho uma parte da minha família de advogados também, eles advogam em outra região, e meu pai faleceu cursando Direito. Então, a gente sempre teve essa proximidade com o direito e com a advocacia, né? Meu pai faleceu com 15 anos, eu com 16, 17 ali já tinha decidido que faria direito. Aí, até então, eu trabalhava, igual eu falei naquela palestra, eu trabalhava vendendo roupas, calçados, aqui em Londrina mesmo, uma lojinha aqui próximo. E aí eu decidi fazer direito, né? Entrei com 17 anos no curso, só que com 19 eu tranquei a faculdade e fui fazer um intercâmbio no exterior. Eu fui fazer um intercâmbio de 3 meses nos Estados Unidos. Só que eu acabei ficando um ano, né? E lá eu trabalhei novamente com roupas, calçados, cosméticos e tudo mais, com vendas. Trabalhei inclusive na construção civil lá, uma parte que eu fiquei meio que sem emprego. Fui trabalhar na construção civil lá também, nesse período de um ano. Voltei para o Brasil, eu já ingressei no terceiro ano do curso e aí eu comecei a fazer os estágios e tudo mais, né? Me formei há 14 anos atrás, aproximadamente, e a partir dali eu já ingressei na carreira da advocacia. Eu trabalhei em um escritório aqui de Londrina por um tempo, depois de formado. Eu já tinha sido aprovado na OAB, aí eu já estava nesse escritório e nele eu trabalhei, né, foi meu primeiro emprego como advogado. Ontem a gente conversou, tomou um cafezinho, você Sim. comentou que fez o acertinho, né? Isso. O escritório foi roubado. Isso. Né? Essa história eu achei incrível. Se você puder contar, se tiver vontade também, claro. né? Tipo, compartilhar isso com todos, porque você contou para mim. Isso. Não sei nem pode contar isso, mas... Posso. Se você puder compartilhar, eu achei assim, até é coisa de Deus, né? Isso. Você está aqui mesmo. Claro, André, a minha história, focada agora na minha carreira jurídica, foi o seguinte: eu trabalhei nesse escritório depois de formado, que eu mencionei, e depois de um tempo eu fui demitido. Eu já era advogado, trabalhei lá e fui demitido. Tudo bem. Eu recebi um acerto na época de R$2.000, mais ou menos, né? A demissão foi durante a semana. Aí eu peguei o acerto, fui para minha casa naquela semana meio sabática, né? O que eu vou fazer? E agora? Como é que fica? E aí eu guardei esses R$2.000, na época não tinha Pix, não tinha nada, eu guardei numa gaveta em casa. Isso era numa terça ou quarta-feira, por exemplo. Só que eu já queria abrir o meu próprio escritório, já estava vendo a sala, falando com os amigos, guardei esse dinheiro numa gaveta de casa. No domingo dessa semana, estávamos em casa à noite, eu e meu irmão, fomos receber uns parentes que foram entregar umas mobílias pra gente. No ato que a gente foi receber eles, 2 criminosos abordaram a gente. Foi um assalto. Foi um assalto, né? Empurraram a gente para dentro de casa, armados, os 2, violentamente armados, empurraram a gente para dentro de casa, mandou todo mundo deitar na sala. Nossa. Ficou um ali de vigilância armado, enquanto a gente estava ali feito de refém. Depois trancaram a gente no banheiro. Levaram tudo que tinha na casa, levaram televisão, levaram o carro que a gente estava, enquanto a gente estava trancado no banheiro. Por Deus, não fomos vítimas de violência grave e tudo mais. E o dinheiro do meu acerto, nessa época, foi junto.
Mas por uma coincidência e pelo esforço muito grande da polícia militar da época, os ladrões foram capturados e esses meus R$2.000 foram recuperados. Eu lembro até hoje, né, que eu falei, nossa, foi logo meu acerto que eu ia abrir meu escritório agora. E lá na delegacia os policiais chegaram e falaram, olha, teve um confronto, recuperamos alguns bens, inclusive dinheiro. Eu falei, acho que é meu acerto. Aí o delegado me chamou junto com o policial, eles contaram nota sobre nota na minha frente. Você vê, só dar desculpa cortar. Sim. Tem muita gente que fala mal da polícia. Pra você ver, ó, a polícia funciona, é honesta, né? Sim, com certeza. Porque senão, se não fosse, você vai ver esse dinheiro mais. Isso, e era o dinheiro que eu tinha, porque de verdade, mesmo ali naquela época que eu estava no começo da carreira, eu precisava, evidentemente, de um impulso de investimento, e era o que eu tinha. Eu tinha meu notebook da faculdade, estava desempregado e tinha aqueles R$2.000. E tinha algumas coisas em vista somente. Então, eles recuperaram, eu falei, agora está mais do que claro que eu preciso começar minha carreira. E foi aonde eu através de uma indicação de amigos da faculdade, eu escolhi aquela sala onde eu estou hoje, em cima do camelódromo, praticamente. Estávamos ontem. Só que aí entra aquela outra história que eu sempre gosto de falar aqui para o pessoal da importância das boas e abençoadas amizades, né, André? Exatamente. Na época, eu tinha meu notebook, tinha esses R$2.000 que voltou da minha mão. Bumerangue. Né? Graças a Deus voltou. E os amigos. O amigo que me indicou a sala onde eu estou até hoje, faz 14 anos, era da faculdade. E quando eu resolvi abrir o escritório, eu falei, eu vou abrir o escritório, vou iniciar minha carreira autônoma. Só que eu não tenho condição. E pelas bênçãos da amizade, um abraço, Brunão, um abraço, Serginho. Eu até me emociono um pouco na hora de falar. Eles falaram, Bonesi, se você não tem, nós vamos investir em você. Tá? Nós vamos bancar para você a mobília e o aluguel durante um ano em troca de 50% dos honorários que você for pegando por mês, tá? Para te dar esse impulso como amigos. Assim, eu vou fazer uma grifada, não sei se você falou. Sim. Eles não estão investindo dinheiro em você, eles te conhecem, sabem o teu potencial. Isso é o mais bonito de tudo, né? Isso é o mais maravilhoso, né? Que numa época, assim, eles acreditaram na minha honestidade, na minha competência profissional até então, e foi muito abençoado. Sim. E aí começamos então. Vamos lá, vamos escolher a sala. Eu me lembro até hoje que eu fui com eles na loja de móveis que tinha aqui em Londrina, uma loja de móveis muito bonita. Deixaram eu escolher todos os móveis que eu quisesse para montar o escritório. Levamos os móveis e começamos a advogar. Só que no decorrer ali dos primeiros meses, a expectativa de ter clientes e de gerar honorários não foi tão rápida igual se esperava. E aí eles muito honestamente, muito tranquilamente chegaram em mim e falaram, Bonesi, nós não podemos manter o investimento em você. Tá? Porque está demorado, a gente também tem outras prioridades, mas continua a sua jornada. Eu falei, não, tudo bem, eu também entendi aqui, acho que está na hora de eu também pôr a cara em jogo, né? Assumir meus riscos. Então, tudo bem, ficou certinho. Quando se tiver uma previsão para terminar de acertar os investimentos, chama a gente de volta. E assim fui. Né? Aí segui voo solo mesmo, comecei a advogar, não tinha outra opção. É trabalhar, executar e fazer acontecer. Não tem outra mágica no mundo do trabalho, no mundo da advocacia, no mundo do empreendedorismo. Acho que qualquer, não tem milagre. Trabalhou, executar, se propor. Colheu. Isso, exatamente. Plantou e colheu. E aí um dia, um tempo depois, eu com aquilo na cabeça, falei, olha, eu preciso dar um retorno para eles, né? Os caras investiram, eu preciso dar um retorno. Um dia saiu um valor de honorários, e daí eu liguei para eles, falei, olha, sobre aquilo que faltou dos móveis, eu tô com um dinheiro aqui para quitar vocês. E aí, pessoal, eu tive a resposta que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Não, Bonesi, você não precisa pagar, fica tranquilo. Então... O que eu posso falar disso tudo, gente? Coisa mais valiosa e mais rara, ainda mais em tempos atuais, né? Isso. É a amizade. É poucos, mas quando né? Eram inestimável. abençoados. São. Como você são, é. Né? Como você é. Isso, são abençoados. Um abraço para vocês aí que sabem que estão assistindo. Resumindo, eles não queriam meu dinheiro, eu acho que eles torciam pelo meu sucesso. Eu acho que com uma amizade verdadeira, eles querem ver onde você está hoje. Desde lá de trás, eles já sabiam disso. Eles não são videntes, óbvio, mas eles conhecem teu caráter, teu potencial. Isso. E isso é amizade. Isso, exatamente. E daí, me André? Emociona, porque são poucos. Eu tenho, lembrando que, eu não vou falar dos meus amigos que Sim. são poucos, mas vai que eu esqueci algum, né?
Isso. E essa história é linda, mas assim, vamos voltar lá atrás um pouquinho de novo. Certo. Você escolheu direito e tal, e você é um exímio do mais alto nível jurídico, advogado da área Muito trabalhista. obrigado, André. Eu Não, fico até isso aí eu não tenho dúvida. Eu vi palestra tua, te acompanho no teu Instagram. Obrigado. E o direito do trabalho, como você chegou a ter certeza que era essa área que eu estou? André, como eu disse, né? Eu fui CLT durante um bom tempo da minha vida. Sei muito bem como que é as relações trabalhistas. Do outro lado do balcão, né? Isso, do outro lado do balcão, né? Eu sei como são as relações trabalhistas por baixo, digamos assim, né? E a minha família também me influenciou um pouco. Como eu disse, já eram advogados, e daí eles também são advogados trabalhistas. E eu sempre gostei da matéria também. Né? Eu sempre gostei da matéria. Foi uma coisa até que, assim, hoje, concluindo, ela foi, de certa forma, natural para que eu seguisse esse caminho. E aquele emprego que eu fui demitido, do acerto que foi roubado, ele também era no escritório trabalhista. Então, acho que foi uma junção de fatores que me levaram a crer que eu seria um advogado trabalhista. É óbvio que hoje eu tenho pós-graduação pela FGV de São Paulo em Direito Empresarial, Filosofia Política e Jurídica pela UEL. Hoje o nosso principal fit do escritório é o trabalhista, mas a gente atua em outras áreas também. É multifacetado, né? Isso. Não é tão abrangente, mas em áreas interrelacionadas, que é o tributário, previdenciário, o civil, contratual, mais ou menos nesse tá sentido. Um pouco englobado ali também, Isso, né? a gente não acaba... foge muito, né? Não fugindo muito, exatamente. Tá. Agora vamos conversar um pouco mais numa área técnica, aproveitar um pouco o seu conhecimento. Sim. O povo esqueci de agradecer ao povo que nos acompanha, nos assiste. Sim. Quem não assiste, por favor. Muito obrigado, pessoal. Dá uma força pra gente aí. Se inscrevam, né? Isso, se inscrevam. Pra continuar com esse projeto, né? Porque o André faz esse projeto, digamos assim, na cara e na coragem, na vontade mesmo. Ele vai até as pessoas, ele explica o trabalho dele, ele convida de uma forma muito natural, muito autêntica, que vai fortalecer a nossa categoria, né? Nossa classe. Isso é amizade, a gente não conhece pelo tempo, mas a gente sente já a sintonia Isso mesmo. Num cara que eu quero levar para sempre. Isso. Obrigado. E lembrei, esse aqui é a segunda podcast desse ano. O primeiro eu fiz com o amigo meu da UEL, Sim. que ele virou advogado, ele escolheu a área que ele atua hoje, foi o ponto fraco dele, que aconteceu com ele, que ele abriu uma empresa, ele faliu, teve problema com o banco, e o ponto fraco dele virou o ponto mais forte. Ele quer ajudar quando não ajudaram ele. Sim. E quando você falou que teve do outro lado do balcão, Sim. porque o dinheiro é consequência da advocacia, né? Eu sinto quando eu consigo na minha área criminal, todos sabem, mas, por exemplo, quando eu tenho êxito, além do dinheiro, eu sinto... Como que eu posso falar? Eu chamo isso, André, de propósito. Eu acho que a advocacia, de modo geral, ela é feita de propósito. Aquilo que a gente aprende de lei é uma coisa. Aquilo que a gente faz no dia a dia chama propósito. A advocacia ela é feita de propósito. Evidentemente que, como qualquer outra profissão, a gente visa lucro, a gente visa remuneração, como qualquer outra. Mas tudo isso tem um propósito. Né? Tanto, vamos pegar um exemplo, na justiça criminal tem um propósito, na justiça trabalhista tem um propósito, na justiça... no direito previdenciário tem um propósito, né? Por mais frio que às vezes pareça num primeiro momento, olha, é só questão financeira nesse caso aqui, é só questão matemática, não, ela tem um propósito. E assim, eu digo assim, não estou achando a palavra, mas assim, eu me sinto gratificado quando eu atinjo o próprio, tipo assim, a pessoa eu consigo ajudar a pessoa. Sim, sabe? Exato. E você do outro lado do balcão, você teve patrão, né? Isso. E tem aquele princípio de protecionismo. Isso. Eu até vou te perguntar isso depois que eu fiz uma cola aqui. Vou claro, deixar para chegar lá para não atravessar. Fica à vontade. Mas, enfim, é muito gratificante quando a gente consegue... A pessoa está com um problema, por exemplo. Isso. Chega um cara que está vendo que está sendo coagido no emprego dele e tal. Isso. Eu não sei se você faz empresarial. Só Sim, eu já fiz para os dois lados, inclusive. Ainda faço. Que eu acho certo, porque na verdade não existe só um que está certo e errado. Às vezes o empresário está com razão. Exato. Às vezes, né? Porque tem advogado que só faça assim, se faça assado. Isso. Eu acho que tem que ser flexível. Porque nem sempre as duas áreas vão ter razão. Isso, ainda mais na trabalhista, né? Que, assim, aos olhos leigos, ela no primeiro momento parece uma disputa de gladiadores, né? Entre patrão e empregado. Nós, como advogados, já dizia o Rui Barbosa, o doutor já deve ter lido e citado isso milhões de vezes, o advogado ele tem que ter o interesse de defender. Né? Da mesma forma que ele assume aquilo, é um dever dele, sem olhar muitas coisas ali adjacentes. Se ele foi contactado, por mais bizarro ou por menos que pareça,
toda pessoa tem um direito de agir e de se defender. Então, na trabalhista, por mais que seja antagônico essa questão, né, patrão e empregado, é possível que um advogado atue, né, nas duas searas, nesse exemplo prático. Sim, com certeza. Então, agora eu vou abusar para você passar o teu conhecimento para a pessoa que nos assiste. Tranquilo. Né? Vamos lá. A CLT lá, tem faculdade, tive que estudar um pouco, né, gente, para conversar com o mestre aqui. A CLT é 8 horas, 8 horas semanais, 4 horas sábado, 44. Isso. O que seria esse 6 por 1 aí? Boa, André. Boa. A 6 por 1, acho que a escala 6 por 1, ela nunca teve tão evidência como nos dias de hoje, né? Hoje, passando um panorama geral sobre a escala 6 por 1, hoje ela tá sendo discutida amplamente nas redes sociais, nos meios de comunicação, porque hoje, querendo ou não, ela está endossada por um viés político que visa o fim dessa escala. Tá? A escala 6 por 1 hoje tem pelo menos 4 propostas lá no Congresso Nacional para botar um fim nessa escala e adotar uma nova jornada de trabalho, digamos assim. Tá? Então, a escala 6 por 1 ela é legalmente permitida, obviamente, mas hoje ela atravessa essa contestação, né? Como eu disse, hoje ela ganhou muita força, o fim dela ganhou muita força com as redes sociais e também com esse viés político do atual presidente. Ela é extremamente... Ela beneficia o empresário e o empregado. A grande queixa, André, assim, há 13 anos atuando nessa área e analisando esse cenário hoje que luta pelo fim dessa escala, a grande queixa é o seguinte, né? Ela é uma jornada que ela meio que nubla a vida do trabalhador, porque são 6 dias trabalhados com 1 dia de folga. E só Deus sabe quando. As queixas são justamente isso, que olha, o trabalho parece que é minha vida e as outras coisas são deixadas de lado. Né? Então a minha saúde, o meu bem-estar mental, o convívio com a família, com os amigos, tem sido prejudicado porque é uma escala muito grande. Basicamente isso é a queixa. E isso gera reflexos na pessoa como um todo, né? No trabalhador como um todo. Você né? fala que é uma escala. Pode cair, por exemplo, Proclamação da República, feriado. Se cair no dia perdeu o feriado. Isso. Aí ela obriga a ter pelo menos domingos de folgas. Porém, não é em totalidade. Então, ou seja, você pode... Que nem a gente conversou, né? Isso. No aniversário que é na segunda, ninguém vai. Isso, você pode convidar à vontade. Se eu trabalhar no domingo e na 6 por 1, aquele dia de folga, cair na segunda e for meu aniversário e eu tiver que comemorar, ninguém vai. Então, esse é um exemplo muito lúdico, muito simples para evidenciar o que gerou esse debate, para onde que ele escalou para essa escala ter um fim. Certo. Já que você puxou, o que viria a ser essa palavra que eu ouço direto? Pejotização, estou falando correto? Certo, André. Essa é outra também que está muito em evidência concomitantemente assim, com o fim da escala 6 por 1, né? A pejotização, André, ela na verdade, ela não tem previsão legal. Ela foi um fenômeno jurídico e fático que aconteceu aqui no Brasil porque ela não tem previsão legal. Tá? A base da pejotização, de início, na minha análise, foi tentar mascarar as relações de emprego existentes, tá? Que fique bem claro isso. Posso ter opiniões contrárias, não tem problema nenhum, nós estamos aqui tendo uma conversa, mas ela não... país democrático. Isso, ela não tem previsão legal, ela nasceu de um embate jurídico... Mas o que seria, assim, literalmente? Eu sou leigo mesmo. Né? Basicamente, a pejotização é contratar uma mão de obra sem a CLT, através de uma pessoa jurídica. Tipo terceirizar? Isso, quase como terceirizar, mas não é terceirização. É eu não entregar uma carteira de trabalho e obrigar que a pessoa preste serviço para mim como uma pessoa jurídica. Agora eu entendi, por exemplo, o cara que trabalha na minha empresa, ele faz um CNPJ, fala que ele tem outra empresa que presta aquele serviço. Nossa. E aí... Isso começou... maracutaia, desculpa, gente, minha opinião. Não, temos das mais diversas opiniões, mas volto àquilo que eu disse há pouco. Ela nasceu de uma tentativa de fraudar a CLT. Sim, né? Não, mas está fraudando. Por vários protestos também. Olha, a CLT impõe muitos custos, impõe muitos impostos, etc, etc. Aí criaram essa figura que ela foi recebida pela justiça em virtude dos conflitos que ela criou. Porque ela visou... tentar mascarar o que a CLT mandava, certo? Só que escalou ao ponto que hoje o STF está tratando desse tema, suspendendo atualmente todas as ações que versem sobre esse problema. Tá? De forma resumida, o STF chamou para si, né, que ele vai resolver o problema da pejotização no Brasil.
Então, a pejotização, só para concluir aqui, nada mais é do que contratar a mão de obra através de uma pessoa jurídica para uma pessoa jurídica, e não de uma pessoa jurídica para a CLT, de forma bem simples. Né? Isso. Certo. Agora, a gente vê que no direito como um todo, principalmente puxando essa deixa que você falou, o advogado tem que ser um pouco psicólogo, né? Porque os caras acabam chegando, no teu escritório deve chegar meio... Isso. E a NR1, né, que é as normas de trabalho para proteger e tal, agora tem a novidade que está tratando do estado emocional, é isso? Isso. Explica um pouco sobre isso. As NRs, tá, de modo mais simplificado, as NRs são normas regulamentadoras técnicas das condições de trabalho, tá? Para a gente fluir o debate aqui. Elas tratavam muito das condições técnicas de trabalho. Trabalho exposto ao calor, trabalho exposto ao frio, trabalho com produtos químicos, inflamáveis e tudo mais. E aí criaram a NR1, que é a norma regulamentadora que obriga as empresas a ter uma gestão de riscos psicossociais. Ou seja, além dos riscos técnicos, por exemplo, uma empresa de gás, um inflamável, agora todas as empresas terão que fazer uma gestão de riscos. Cuidar não só da saúde física, saúde mental também. Saúde, perfeito. Não só da saúde física, da saúde mental dos trabalhadores. Naquelas questões que envolvam estresse, assédios, o burnout, conhecido, né? Hoje, tem uma psiquiatra aqui, doutora Luísa, obrigado. Isso. Foi falar sobre burnout, justamente. Excelente. Então, essa NR1 é mais uma conjectura normativa, né? Atrelada à CLT, obviamente, a todo o ordenamento trabalhista, jurídico, que vai regulamentar, né? Que obriga as empresas a gerirem esses riscos psicológicos. Porque hoje uma empresa ela é feita de capital humano. Sim. E o capital humano, ele é 100% psicológico, e esse risco, ele deve ser bem gerido. Né? Hoje, o Brasil é uma das populações mais ansiosas do planeta. Tá? E são várias as causas, não vou entrar nesse mérito, mas... e isso tem muita ligação com o trabalho. Então, essa norma ela veio a calhar para que isso possa ser avaliado, cuidado, bem gerido, bem pontuado pela lei. Na minha humilde opinião, eu acho que saúde mental tinha que ser 1000 vezes mais cuidada do que a própria saúde física. Isso. Embora tenha que cuidar das duas. Isso. Mas a saúde mental, foi do burnout, né? Isso. A psiquiatra aqui depois do burnout chega a despersonalização. Isso. A pessoa fica despersonalizada, vira um robô. Isso. E ainda mais no mundo acelerado que a gente vive hoje, né? Então, essa norma, com certeza, André, ela veio para suprir uma demanda latente do mundo moderno, que é a saúde mental. Sim. Então, ela veio para dentro do universo laboral, ela veio para observar, olha, pessoal, nós não somos máquinas, somos humanos, acima de tudo. Com certeza. E nós precisamos ser cuidados e bem geridos para continuarmos produzindo, basicamente isso. Até para a empresa funcionar, né? Porque cai rendimento, cai tudo. É o capital humano, né? Isso que as empresas têm que enxergar, o capital humano, né? A saúde mental do meu capital humano. Ó, já estou te usando menos curiosidades, talvez vai ser meio aleatório, Sim. mas a gente está conversando sobre... A gente tem Código Civil, embora bem antigo, o Código Penal Processual é bem antigo, década de 40 também, mas a CLT foi Getúlio Vargas, né? Isso. E tem esse nome, Consolidação das Leis... Era consolidação, né, que chamava na época, então, né, ainda. Não era nem código, era consolidação, né? Não, ainda é, né? Isso, ainda é o mesmo nome. Então, é de 1943. Isso. E deixa eu te perguntar, chegou a ser obsoleta, é que ela vai mudando, né? Isso. Por normas esparsas. Isso. O que você me diria? Necessita de uma mudança para um novo código? Vamos lá, André. A CLT, por si só, nos seus normativos, ela é bem abrangente. Ela sozinha, ela abrange a parte do direito material e do processual junto. Tá? Eu vou chegar nessa parte do processual, sozinha. Lá pelo artigo 840, eu acho que fala do processual, né? Então, nela mesma, ela abrange toda essa normativa material e formal. Tá? A respeito de alterações, a maior que nós tivemos foi a reforma trabalhista de 2017. Sim. Que ela abrangeu toda a parte também material e toda a parte formal processual também. Na época, alguns trabalhistas, o Dr. Mozart, tem bastante gente que conhece, que eu converso. Sim. Nessa reforma trabalhista de 2017,
os trabalhistas, não sei se também é o caso do mestre aí, Sim. eles tinham um sonho num código de processo do trabalho. Que não tem. Porque, vou chutar um número, mas eu acredito que é uns 90 e poucos % subsidiário ao Código de Processo Civil. Isso. Né? E não existe um código. Com essa reforma, quem sonhava com o Código de Processo do Trabalho morreu. Olha, não vamos dizer que está morto. É uma possibilidade ainda. Eu acho um pouco improvável, porque, paralelamente, em 2017 nós tivemos a reforma trabalhista, ali em 2015 nós tivemos o novo Código de Processo Civil. Que já fez 11 anos, já não é tão novo, né? Então eu chamo novo. Isso, e essa aplicação subsidiária dele, tanto nas formas quanto nos prazos e tudo mais, serviu bem para a Justiça do Trabalho, em linhas gerais. E a Justiça do Trabalho, André, só para te passar um panorama aqui, ela é gerida pelo princípio da informalidade das formas, né? Então, a justiça e da simplicidade das formas, corrigindo, basicamente é isso. Então, ela tem um rito meio que próprio. Ela tem uma forma de funcionamento, tanto processual quanto estrutural, orgânica. Pensei que na prática, né? Isso. Sou informal, por exemplo, o princípio da informalidade é o que reza. Por exemplo, testemunha que o direito inteiro não tem muita validade. O direito de trabalho é mais valioso. Isso. Exato. Então, ela por todo esse tempo, ela se sustentou, obviamente, com algumas falhas, discussões, controvérsias jurídicas, mas ela se sustentou dessa forma. Obviamente que trazer isso para um código com melhorias, com adaptações, hoje a nossa modernidade, aos processos digitais, vai cair muito bem. Sim. Mas aplicando, né, uma norma que tem esses princípios da informalidade, da simplicidade, da oralidade, com o novo Código Civil, na minha opinião, serviu muito bem. Sim. Serviu muito bem. A gente fala que serve bem porque a gente já está meio acostumado com a lida ali no dia a dia. Mas eu acredito que ela se adaptou muito bem ao longo dos anos. Então, você falou agora sobre o Código de Processo Civil, o CLT subsidiário e tal, que a gente já está acostumado, serve muito bem. Certo. Aí, quando você falou da informalidade e tal, veio uma coisa na minha cabeça, pelo que eu lembro de novo da época de acadêmico, lá na década de 90, que faz tempo que eu me formei já. O princípio do protecionismo é um que todos os outros derivam dele. É que o protecionismo da CLT, ele decorre normalmente ele decorre da Constituição Federal, na verdade, né? Sim. Proteção ao salário, proteção ao trabalhador. A própria Constituição Federal tem as suas normas a respeito da proteção geral do trabalhador, acidentes de trabalho, da estabilidade da gestante e muitos outros pormenores ali que visam proteger o trabalhador. E a CLT, ela essencialmente é a proteção do trabalhador. Mas assim, para equilibrar essa diferença do patrão para o empregado. Isso. Né, para esse equilíbrio. Porque, por exemplo, estava falando da prova testemunhal e prova documental. Sim. Vamos supor, eu sou funcionário de uma empresa multinacional. Certo. Se o patrão manda assinar um documento, e o medo de não assinar e ser despedido? Isso. É isso que eu queria te perguntar. Subentende-se, ou talvez não tenha tanta validade, a formalidade da Justiça do Trabalho, porque o juiz talvez tenha essa persuasão, esse entendimento, que, por exemplo, é óbvio que o funcionário vai assinar, né? Sim. Tá assim, ali, todo tipo de assinatura. Assina para receber o salário. Entre as assina para você ser admitido. Isso. André, para tudo isso, a Justiça do Trabalho, e para quem está assistindo quiser aprender um pouquinho sobre isso, a Justiça do Trabalho, dentro do processo do trabalho, nas relações de trabalho, ela utiliza um princípio muito claro e muito eficiente, que chama-se primazia da realidade. Tá? Como que funciona esse princípio, basicamente? Voltando ao seu exemplo prático. Olha, o patrão chegou com um documento que eu não entendi o conteúdo e me coagiu a assinar. Certo? E aí o coagiu assim, né? Coagiu. Pediu para assinar. Isso, o funcionário que eu imagino que se sente coagido de medo de não assinar. Isso. Eu vou assinar, vai que amanhã. Vou ser punido, vai acontecer tal coisa. Tipo isso. Então, todo o juiz trabalhista, ele faz as audiências e colhe as provas e tudo mais, visando a realidade sobre aquilo que efetivamente está no papel, tá? Falando de uma forma mais simples. Então, esse princípio, ele está muito enraizado na Justiça do Trabalho, justamente para resolver esse tipo de controvérsia. Olha, você assinou aqui um documento que você abria mão de parte do seu salário, um exemplo. Tá? Um exemplo bem simples. Tá? E aí, quando chega o salário, está lá batido muito maior do que aquele valor, enfim. Aí o funcionário vai até a justiça e diga, olha,
Eu assinei na época, porque houve um desentendimento, mas eu não tinha conhecimento que descontaria todo esse valor do meu salário. E aí, cabe aos juízes, aos advogados, a todos envolvidos, investigar qual foi a realidade que levou aquele ato a acontecer. Porque muitas vezes o trabalhador, ele não tem esse conhecimento. Muitas vezes é uma situação problemática, conflituosa. E por isso que o princípio da primazia da realidade, que normalmente acontece na audiência, ali na hora, ele é tão relevante para a justiça do trabalho. Porque ele visa investigar esse tipo de coisa para resolver esse tipo de problema que você mencionou. Ah, maravilha. Para equilibrar justamente, talvez, a hipossuficiência do trabalhador frente a um patrão. Olha, ele me mandou uma série de documentos, eu não consegui ler, não consegui interpretar. Mas um deles era maléfico para mim. E afetou meu salário, afetou a minha condição de trabalho, então eu vou na justiça recorrer. Aí numa audiência ele diz, ele mandou todos esses documentos, não explicou o que era, nós assinamos porque ele obrigou a devolver ali na hora e agora eu estou aqui para questionar o problema que eu tive. Então, é através da realidade que vai se investigar se tem uma solução, se existe um direito ou não. Tá. Artigo 4.3 é rescisão indireta? Isso. Tá, é que eu estava vendo teus negócios. Ótimo. Tá, não, mas eu vi o negócio do jogo Tigrinho que dava justa causa. Você quer falar desse do Tigrinho ou da rescisão indireta? Explica para nós o que é rescisão indireta. Eu sei que é quando o patrão dá motivo, né? Isso. Como que acontece isso? Depois fala do Tigrinho também. Isso, que ajuda que você dá a justa causa no caso. Isso. A rescisão indireta, ela, falando do protecionismo de agora a pouco, ela é uma ferramenta que protege o trabalhador contra uma série de violações das condições de trabalho, tá? Então, a rescisão indireta, ela tem um rol taxativo e fora disso ela tem também vários entendimentos e temas dos tribunais trabalhistas do que caracteriza a rescisão indireta ou não. Mas, basicamente, quando a empresa comete alguma falha nas suas obrigações ou nos seus atos, o funcionário pode rescindir o contrato e procurar na justiça o ressarcimento, a cobrança dos seus direitos, tá? Ele é como se fosse, popularmente dizendo, quando ele dá uma justa causa para a empresa. Olha, vocês fizeram isso e isso comigo, eu estou rescindindo o contrato, não é pedindo demissão. Estou rescindindo o meu contrato por várias falhas aqui. Só que a rescisão indireta, ela é imprescindível que tenha ação judicial, tá? Em termos práticos, não basta só rescindir. Porque existe uma lacuna na CLT... Então, é aí que eu queria chegar. É importante, porque muita gente rescinde direto e nem sequer sabe que tem os mesmos direitos quando despedida sem justa causa. Isso. Que é os 40% da FGTS, sabe? Isso aí você que sabe, né? Não, isso aí, só resumindo quanto aos efeitos, é idêntico uma despedida sem justa causa. É idêntico. Perfeito, quantos efeitos. Agora, o que eu acho que ninguém sabe, nem eu, até eu estou confuso, né? Porque na minha área, por isso que você está aqui, tem que entrar, é obrigado a entrar com ação. Por quê? Era justamente isso que eu ia falar aqui para quem está ouvindo também, talvez até uma instrução um pouco mais prática, que é o seguinte, é possível pedir? As falhas foram identificadas? Sim. Quando você pede rescisão, você rescinde o contrato de trabalho. Tá? Só que existe uma lacuna na lei que você pode rescindir e pleitear uma indenização, lá na letra do artigo, só que o pleito dessas indenizações é através da ação judicial. Então, se você identificou alguns problemas, você optou por rescindir o contrato de trabalho, você tem que buscar um advogado e avaliar a necessidade de uma ação, porque não existe na CLT o que acontece depois que você formula a rescisão indireta. E pelo que eu estou pensando aqui, tem lógica, que como que você vai ter que provar que teve algum abuso, né? Então você vai ter assim como o direito, né? Pela teoria da inércia, você vai ter que cutucar o judiciário. Exato. E o ônus da prova provavelmente vai ser do funcionário daí. Isso. Alguns sim, outros são da empresa. Por exemplo, o mais comum da rescisão indireta é o FGTS não depositado. 0,8%. Isso. Os 8% do salário, quando ele não é depositado no fundo de garantia, hoje nós temos um tema do TST que ele é motivo suficiente para declarar a rescisão indireta. Então olha, meu FGTS não está sendo depositado. O que eu faço? Procuro um advogado, faço a comunicação da rescisão indireta, ela tem que existir essa comunicação de algum meio formal que possa provar que ela aconteceu e eu vou lá na justiça dizer, olha, eu estou pedindo a minha rescisão direta porque meu fundo não havia depositado e os valores são esse aqui, eu quero que pague.
Basicamente é isso. Né? No caso do FGTS é o mais clássico, o mais comum. E os direitos são, me lembra aí, o direito da multa, 50% da FGTS. Multa de 40%, aviso prévio, 13º, férias, saldos salariais. Aí você, porque você rescindiu, né? Tem duas multas, 467, 477, 467. 477, que é pelo atraso, fora dos 10 dias, que daí eu tive que entrar com a ação, então agora essa multa também é cabível, 467, 50% até a primeira audiência, tudo. Quanto aos efeitos, é como se você despedisse sem justa causa nenhuma. Tudo lá no judiciário. Tá. Nessa parte, era aquilo que eu estava dizendo que as pessoas precisam entender. A partir do momento que você pede a rescisão indireta, é imprescindível a ação judicial. Porque não tem previsão na CLT que isso tenha que ser pago de forma automática quando você faz o pedido. Ficou bem claro isso, né? Ficou. Essa parte eu acho que dá para a gente colocar. Inclusive para mim. É que, olha, eu pedi. Tá, cheguei e falei, ó, empresa, o FGTS não está lá, eu vi aqui no extrato, estou pedindo a rescisão indireta. A empresa, imediatamente, ela não tem a obrigação, digamos assim, extrajudicial de fazer o pagamento, a não ser que ela queira. Entendi. Logo, é imprescindível a ação trabalhista. Maravilha. Agora vamos para o Tigrinho. Aí é o funcionário que fez arte. Isso. É que o artigo 482, ele diz que a prática de jogos azar no trabalho pode ser já justa causa. Gente. O 483 é indireto, o 482 é justa causa. E aí eu fiz aquele vídeo do Instagram falando que a prática de jogos de azar no trabalho... Eu gostei do vídeo, tinha um fliperama atrás. Isso. Consegui meditar com a roleta, né, com o fliperama ficou lá atrás. E realmente, se a pessoa ultrapassar os limites ali dentro da relação contratual, a prática do tigrinho no ambiente de trabalho ali no dia a dia, obviamente, pode gerar essa causa. Esse tigrinho chegou para... um jogo de azar. E outra, pensando pela lógica, tudo que atrapalha o rendimento do trabalho, porque você agora como patrão, contrata a pessoa ali para render tanto. Esse tigrinho aí, eu já vi gente bater carro jogando tigrinho dirigindo. Isso, dependendo do nível do vício. Do vício, infelizmente, que aquela pessoa tiver dentro do trabalho, pode até perder o emprego. Porque está previsto também lá na CLT. Olha só. Ó, a gente também chegando ao fim da parte que eu lembrei da CLT. Tanto é que eu já estou te convidando aqui em público para vir outras vezes. Claro, a gente vem. Agora eu vou fazer o final da inteligência artificial, o impacto que está tendo isso, as plataformas judiciais. O que você acha, a tua opinião, doutor, sobre a inteligência artificial? Eu sei que eu uso, a gente acaba usando, mas assim, o que está te ajudando na tua vida? O que ela pode atrapalhar? Certo. André, a inteligência artificial, sem dúvida, é o expoente da evolução da humanidade hoje, né? Sim. E aplicada à advocacia, o meu recado aqui para os nossos colegas, a minha opinião, né, nesse nosso bate-papo sobre isso, ela veio para ajudar os advogados na sua produtividade. Sim. Não para criar uma dependência. Né? E eu acredito ainda que os advogados devem usar todo o seu conhecimento, né, ainda sem depender exclusivamente da inteligência artificial. Mas ela é uma enorme ferramenta de produtividade. Para ganho de tempo, né? Como diz nosso amigo Fabrício Carrara, né? Que você esteve aqui sobre o tempo. Um abraço, Fabrício. Ela veio para automatizar algumas pequenas tarefas triviais que antes nós tínhamos que perder algum tempo, simples petições ou simples notificações, até contratos. Claro, e com todo cuidado, com todo zelo que um bom profissional tem, né, André? Porque isso não precisa nem ser falado, Não, porque sempre eu pergunto, né? Isso. E nunca... teve um outro colega que estava aqui, falou de outro colega que já... súmula errada, súmula que não existe. Citações doutrinárias tudo errado. Nunca existiram, então, até te comentei ontem, eu uso como um esqueleto. Sim. Forma ali para o meu negócio, eu leio tudo. Como você falou, o conhecimento humano nunca vai ser substituído, né? Isso. Se depender 100%... Mas hoje, a advocacia, André, seja de um nível menor ou do nível mais alto, a inteligência artificial ela veio para nos servir. Inclusive, já temos notícias aí que os tribunais, dentro dos cartórios, das serventias, já estão utilizando a inteligência artificial para gerir. Né? Por exemplo, uma vara do trabalho, uma vara civil, eles já estão utilizando a inteligência artificial para automatizar todo aquele trabalho que antes era muito pesado e tudo mais, que traduzido significa mais celeridade processual, que é o que a gente sempre busca, né? Doutor, uma curiosidade. Você ouviu falar de uma máquina anglo-saxônica chamada Watson? Acho que é da 2010. Uma máquina? É um robô. Eu não lembro. Não existe, mas assim, ele é a área mais usada nele, que mais usam ele é na medicina. Sim. Que é a inteligência artificial na medicina,
pelo que eu estudei um pouquinho, nossa, sempre ficasse. Sim. Coisa de diagnóstico, você demora dias, sai na hora. Sim. Mas, enfim, inteligência artificial, pelo que eu entendi, é extremamente necessário até pelo... Isso. Nessa a gente vai ficar para trás. E é muito interessante, André, igual eu falei naquela outra palestra que você me assistiu, para aqueles advogados que procuram escalar o seu negócio, que procuram ter mais tempo livre, ou se dedicar mais a alguma atividade ali inerente ao seu escritório, a IA veio para ajudar isso. Ela veio para ajudar você a tomar decisões, ajudar a economizar seu tempo, ajudar a executar essas tarefas que antes roubavam muito seu tempo, sua energia para fazer outras coisas. Nem precisamos falar hoje que um advogado, nós já estamos na advocacia 5, 6.0, né? Há 2 anos atrás falamos da advocacia 4.0, né? Que era basicamente os advogados que usam o sistema eletrônico e se posicionam nas redes sociais. Hoje a 5, 6.0 é aquela que o advogado é uma inteligência artificial, assim, né? Falando não, então, advogado que não estiver hoje usando também as mídias e tal, fica para trás. Isso. Ou seja, quem não andar conforme a música... Né? O que eu vejo, André, assim, só para concluir também, sim, claro. A nossa classe, né, em virtude do nosso ordenamento ético, sem se aprofundar, eu tenho uma impressão pessoal que durante um tempo nós fomos meio que assim, ofuscados. Diferente de outras profissões e negócios, a advocacia ela tem uma propaganda mais restrita, né? Convenhamos, né? Até o estatuto ele restringe isso, mais, né? Tem muitas coisas que a gente não... As redes sociais, o fenômeno das redes sociais, o fenômeno da inteligência artificial também, mas juntando isso com a tecnologia, a OAB se viu obrigada a ter que relevar algumas normas de publicidade. Sim. E muitos colegas, inclusive juízes também, promotores e afins, tiveram um alcance enorme com essas ferramentas, né? E eu sempre falo, tecnologia é ferramenta. Na nossa profissão, tecnologia é ferramenta. Sim. Faça bom uso delas. Tá? Eu não encaro como dependência, eu não encaro como fim, eu encaro como ferramenta. Imprescindível. Olha, eu tenho uma rede social lá que precisa que você faça vídeo de 2 minutos. Tá bom, é uma ferramenta. Sim, claro. Né? Olha, tem uma inteligência artificial que lê 10 páginas por segundo, ótimo. Eu vou usar aquilo para ler alguma decisão que eu preciso mais rápido e tal. Então, acredito que seja isso, André. A tecnologia está aí, não tem como fugir dela, basta fazer o bom uso e uma boa adaptação, né? Certo. Agora, para a gente finalizar mesmo, sim, você que é especialista em trabalho, eu vou te usar mais um pouco. Sim. Usar. Não, tranquilo. Assim, tem alguma coisa extremamente de trabalho, nova, alguma coisa que você quer passar para o povo? Alguma dica? É claro, deixa suas redes sociais. Sim. Eu indico todo mundo a seguir o Dr. Gustavo como eu sigo. Uhum. Né, porque eu aprendo muito vendo lá. Sim. Muitas coisas que eu falei aqui eu tive que ver lá hoje para estar te perguntando. Claro. Né? E dá suas alegações finais para o pessoal todo aí que nos assiste. Quem Beleza. não assiste, estiver assistindo por um acaso, se inscreve, comece a assistir. Alegações finais, as perninhas aqui já tremeram um 5 pouco. 5 dias o prazo. 5 dias, tá bom. Pessoal, muito obrigado. Trabalho magnífico do Dr. André Cunha. Sigam eles lá, sigam o podcast Jutscast. E sobre trabalho, esse ano os principais serão a escala 6x1, se efetivamente vai ser votada pelo fim ou não dela, e a pejotização. Tá? A pejotização, eu sempre digo que ela é reflexo a 6x1 e a pejotização é reflexo da mudança da sociedade como um todo, né? Da nossa mudança evolutiva mesmo, ao longo dos anos, que tem sido provocada na mais alta corte do país, que é o STF, né, e que esse ano possivelmente teremos desdobramentos. Minha singela opinião sobre a pejotização. Eu acho, singela opinião, sem caráter de parecer jurídico oficial, que o STF vai permitir a pejotização apenas para profissionais liberais e autônomos e algumas outras atividades específicas. As demais atividades permanecerão dependentes da CLT. Minha singela opinião. Quanto a 6x1, sinceramente, é muito difícil dar uma opinião em algo que é ao fim ou continua valendo. É isso, André. Doutor, foi uma honra inestimável. Muito obrigado. Acho que você esqueceu de dar suas redes sociais, que eu quero que te sigam. Isso. Pessoal, Gustavo Bonese no Instagram, no TikTok e no YouTube nós temos um canal que chama Bonese Advogados. E tudo que eu postar sobre isso, que eu vou estar lá marcando ele como colaborador. Eu vou arrumar uns TikTok, só tem Instagram e Facebook, você acredita?
E nós estamos muito felizes, doutor. Eu também. Você é o muito eterno obrigado. Convidado. E parabéns pelo seu trabalho. Acima de tudo, sabe parabéns. Como eu estou feliz com a tua presença. Eu acho que na nossa região nenhum advogado fez o trabalho que você tem feito, de, por iniciativa própria, abrir esse podcast e convidar pessoalmente, com a maior tranquilidade e serenidade, para vir aqui no teu canal, no teu podcast. Muito obrigado, É André. uma honra, viu? Valeu, Tamo meu irmão. junto, irmão. Tamo junto.